Então, eu vou começar, tá bom? Não vi nenhum oi da Karen. Karen, faz pelo menos a mãozinha aí, Karen. Olha, eu terminei na aula passada falando dos objetivos, tá? Então, essa parte inicial toda já está na plataforma. Então, a gente trabalhou a questão das hipóteses, que é todo o conhecimento prévio que você tem sobre o seu tema. E as hipóteses, elas vão nos ajudar a responder a nossa pergunta inicial, né? A nossa questão-problema. Quais aquelas impressões que nós tínhamos a respeito daquela temática, elas se confirmaram ou não. Então, as hipóteses elas vão nos ajudando nisso, elas vão ser muito úteis lá na nossa conclusão, certo? Depois a gente veio para os objetivos, e aí eu tenho sempre um objetivo geral, e no TCC, no trabalho de conclusão de curso de vocês, pelo menos um geral e 3 específicos. A gente não trabalha mais do que isso. Às vezes tem trabalho com 4 específicos, mas normalmente o que a gente trabalha são 3 específicos, tá? Porque os específicos vão ser o caminho, o passo a passo para eu conquistar, para eu chegar no meu objetivo geral. O objetivo geral, a gente viu que é uma síntese do que eu quero alcançar com o meu trabalho. Então, eu tenho um grande objetivo geral, tá? E sempre esses objetivos, eles vão estar no verbo infinitivo. Quais são os verbos infinitivos? Diagnosticar, verificar, observar, analisar, examinar, identificar, sempre propor, comprovar, tá? Sempre no verbo no infinitivo. Aí eu trouxe um exemplo que eu retirei da internet, que eu achei muito legal, que é esse aqui. Analisar a influência da mudança climática em casos de gripe no litoral paulista. Olha, o verbo que ela escolheu foi o verbo que? Analisar. Então, quando eu pego um verbo desse, eu já sei que eu vou ter que analisar situações. Então, eu vou ter que fazer aí uma comparação. Eu tenho situações que vão me gerar uma análise de resultados. E aí eu vou mostrar para vocês o que significa esses principais verbos. Não adianta eu pegar da minha cabeça, eu vou analisar, mas na verdade você não está analisando, você está descrevendo. Então, meu objetivo é descrever. Você não está descrevendo, você está explicando. Então, meu objetivo é explicar. Você não está explicando, você está propondo isso. Então, meu objetivo é propor. Então, eu tenho que entender a lógica do que eu gostaria, do que eu quero retratar no meu trabalho, na minha pesquisa, para que o meu verbo ele esteja, a ideia dele esteja de acordo com aquilo que eu realmente desejo. Então, a gente tem que ter muito cuidado na escolha do verbo, tá? Então, aqui foi usado o verbo analisar. Então, qual era a finalidade desse trabalho? Analisar a influência das mudanças climáticas em casos de gripe. Onde? Qual é a delimitação da pesquisa? No litoral paulista, tá? Então, a gente vai entender a fazer como se faz, como se pensa tudo isso. Nosso objetivo nesse semestre é trazer todo esse aparato de informações para vocês, da BNT, dessa escrita acadêmica, dessa escrita científica, que vocês vão ter uma disciplina que é só a elaboração do projeto de vocês. Então, quando chegar na hora, vocês não vão ficar nervosos quando o professor disser, olha, vamos montar a nossa justificativa. Ai, meu Deus, por onde eu começo a justificativa? Lá pelo que a professora falou. A minha justificativa, eu tenho que responder a relevância pessoal do meu tema. Por que eu escolhi esse tema? Como aconteceu esse processo de escolha? É sempre importante eu deixar isso claro para o leitor, né? Isso familiariza. Quando eu entendo o teu ponto de vista, isso familiariza o projeto. Eu sinto ele mais próximo de mim e eu também entendo por que você achou relevante. Porque uma coisa é relevante para ti, não necessariamente é relevante para mim, tá? Então, quando eu começo explicando isso, depois eu passo para a relevância social. Meu tema é importante porque vai trazer esse benefício para a sociedade, vai responder essa demanda da sociedade, e aí eu tenho as pesquisas que vão dar base na minha relevância social. Então, tudo isso, eu já estou montando a minha justificativa. Depois eu vou dizer a relevância acadêmica. Por que é importante nós discutirmos isso à luz da academia?
né? Onde a gente tem aqui acesso a teóricos, a gente está colocando e formando, escrevendo construindo essa pesquisa de forma acadêmica, de forma científica. Isso vai dar mais credibilidade, isso vai trazer coerência, coesão, ética, que são os critérios científicos que nós já vimos. Tá? Então, quando eu respondo essas 3 perguntas, eu tenho a justificativa do meu trabalho. Depois eu vou para o método, aí eu vou para os objetivos específicos, geral, as hipóteses. No final, eu tenho tudo isso pronto que já vai servir depois para a introdução do meu trabalho. Então, nada se perde, né? E um trabalho, eu volto a dizer para vocês, um trabalho científico sem o planejamento anterior, sem o projeto, é um trabalho fadado a fracassar. Um barco que não sabe para onde vai é um barco que é fadado a naufragar, porque eu não sei o que eu vou pegar pela frente, eu não estou preparado para as adversidades. E um projeto não. Quando o projeto está bem feito, eu consigo o tempo inteiro nortear o meu estudo, eu não vou me perder nesse excesso de informação que eu tenho à minha volta. Então, por isso que um projeto bem feito é a certeza de um artigo, de uma monografia, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado bem feita, tá? Então, voltando aqui. Dessa forma, os objetivos, os objetivos poderão ficar dessa forma, específicos, tá? Já que o objetivo geral é analisar, para eu conseguir analisar, preste atenção aqui. Para eu analisar uma coisa, primeiro eu tenho que identificar. Para eu fazer análise da influência climática no caso de gripe, eu tenho que primeiro identificar quais são os vetores de gripe. Eu tenho que verificar a variação do número de casos. Eu tenho que analisar a frequência dessa variação. Eu tenho que comparar esse padrão de aumento de casos de gripe. Então, entendam que analisar é como se fosse o verbo mais sofisticado. Então, eu tenho um passo a passo. E esse passo a passo para eu chegar ao analisar serão os meus objetivos específicos. Os meus objetivos específicos vão me ajudar nos meus capítulos, né? E aí eu vou construindo a minha pesquisa. Então, olha que interessante. Então, uma coisa está interligada à outra, tá? Como é possível perceber pelo exemplo acima, os objetivos específicos se relacionam de maneira direta com o objetivo geral, identificando o processo para o seu alcance e servindo como um guia de conteúdo abordado ao longo do trabalho acadêmico. Então, para que ter um objetivo geral? Para eu saber o que eu quero com o meu trabalho. Então, eu tenho um norte, para eu ter um norte. Os meus objetivos específicos, para eu conseguir alcançar o meu objetivo geral. Tá? Então, vai ser o passo a passo para eu conseguir. Aí, eu quero entrar com vocês numa coisa muito legal que se chama taxonomia de Bloom. O Jerônimo Bloom traz para a gente a ideia de cada verbo. Olhem só, um aspecto importante dos objetivos, tanto gerais quanto específicos, é a linguagem utilizada para a sua redação. Deve-se sempre utilizar verbos no infinitivos, que são aqueles que terminam em ar, em er ou ir, né? No início do enunciado dos objetivos, sempre. Então, eu começo o meu objetivo com o verbo no infinitivo, sempre. Aí, os verbos podem ser classificados nas seguintes categorias: os verbos de conhecimento, os verbos de compreensão, os verbos de análise, os verbos de síntese e os verbos de avaliação. Então, quais são os verbos de conhecimento? Bom, para eu ter verbo de conhecimento, eu tenho que associar, calcular, citar, classificar, definir, descrever, distinguir, enumerar. Então, para conhecer, eu já vou pensar nesses objetivos específicos. Estabelecer, exemplificar, expressar, identificar, indicar, medir, nomear. Então, olha como Bloom já traz para a gente isso.
tá? Então, já facilita a nossa vida. Além de que, no material dele, ele tem a ideia do significado de cada um. Ele já traz isso para a gente. Mas se a gente tem dúvida, a gente vai lá na internet e coloca qual é o significado de concluir? Qual é o significado de registrar? Poxa, então não é esse verbo que me cabe. E assim eu vou testando aquele junto com o meu orientador que melhor representa a ideia do que eu queria da minha pesquisa. Verbos de compreensão. Para eu compreender, eu tenho que concluir, descrever, distinguir, deduzir, demonstrar, né? Aplicar, estruturar, ilustrar, interpretar, discutir, explicar. Pode ser que em alguns momentos eles até estejam nas duas situações, tanto na compreensão quanto no conhecimento. Mas eu vou saber identificar a partir do que eu sei, do que eu desejo com a minha pesquisa. Tá? O verbo, não sei por que eu estou falando verbo, estou coisa na língua aí. Os verbos de análise. Analisar, classificar, categorizar, combinar, comparar, comprovar, contrastar, correlacionar, diferenciar, discutir, detectar, descobrir, discriminar, examinar, experimentar, entre outros aí. Então, para vocês verem que já começa a mudança. Depois eu vou para o verbo de síntese, né? O síntese que é sintetizar. Eu não vou reduzir, eu vou sintetizar, eu vou tirar uma análise disso. Então, eu vou combinar resultados, eu vou compor resultados, eu vou criar, deduzir, eu vou comprovar, desenvolver, documentar, explicar, relacionar, etc. E os verbos de avaliação, né, que são os de avaliar. Avaliar, concluir, constatar, criticar, interpretar, julgar, justificar, padronizar, relacionar, selecionar, validar e valorizar. Então, a gente tem aí todas essas ideias de acordo com essas 5 categorias, tá? Esse material, podem ficar tranquilo que eu vou disponibilizar para vocês. Eu só termino e já passo para vocês. Quero que vocês façam daqui a pouco, nós tiremos as dúvidas, então não se preocupem, tá? E aí eu já trago para vocês, ó, os domínios cognitivos de Bloom. Então, ele já traz o que eu quero fazer com cada um desses domínios. Então, no conhecimento, o que eu quero trabalhar no conhecimento? O aluno irá recordar ou conhecer informações, ideias, princípios na forma aproximada, porque a gente não chega no resultado 100%, né? Então, a gente se aproxima daquela verdade real em que foram aprendidos. Então, ele vai escrever, ele vai listar, ele vai rotular, ele vai nomear, ele vai dizer, ele vai definir, tá? Então, ele tem ali, ele vai conhecer sobre o tema. Então, ele já tem uma série de verbos que ele pode utilizar para essa ideia de conhecer. Ele vai fazer um conhecimento sobre essas teorias, tá? Na compreensão, o aluno traduz, compreende ou interpreta informações com base no conhecimento prévio. Então, ele vai explicar, ele vai resumir, ele vai parafrasear. O que é parafrasear? Ele vai pegar uma ideia de um autor e trabalhar em cima dessa ideia. Ele vai descrever, ele vai ilustrar, tá? Então, para vocês verem que o Bloom, lá na década de 50, ele já traz isso para a gente. Olha como é maravilhoso. E para vocês verem que essa questão cognitiva, essa organização do conhecimento, ela tem toda uma lógica. Então, eu não posso escrever qualquer coisa no meu trabalho, eu não posso propor qualquer coisa. Lembra que a gente falou de coerência e coesão? Então, eu não posso dizer uma coisa, entender outra e escrever outra. Então, eu preciso ter coerência, eu preciso ter coesão. E olha, como a gente já tem uma série de informações que já vão facilitando. Agora, o que o aluno tem que fazer? Primeira coisa, o aluno, tanto o aluno como o orientador, todo pesquisador, ele tem que ter sempre uma postura humilde, né? Então, nós estamos sempre aprendendo, independente do título que você tenha, um doutor, um mestre, né? Um especialista, um acadêmico, um graduando, tem que ter calma, né? Para cada nível, uma exigência. Então, a primeira coisa é ter calma.
A segunda coisa é, a gente não trabalha sozinho. A gente trabalha, mesmo quando você não estiver em grupo, mesmo quando você estiver fazendo um artigo sem um orientador, um artigo só você nunca está sozinho porque você está junto com teus autores, né? Então, é trocar informações. Nesse momento da graduação, é trocar informações. Então, o teu orientador, ele tem mais experiência que você. Significa que ele é mais inteligente, ele tem mais experiência. Então, ele consegue ver viabilidade, ele consegue entender se você vai conseguir colocar essa tua ideia em prática, ele vai te dar uma experiência, se esse teu tema já está esgotado, ele vai poder dizer para ti, poxa, não perde tempo, bora, que tal estudar sobre isso, tu és tão bom nisso, tu tem mais familiaridade, de repente, com isso, ou então é um assunto novo, vamos explorar junto. Não ter medo das ideias do teu orientador, tá? E aí ele também, você vai dizer uma coisa, você vai escrever outra, e ele vai ter que dar uma organizada nisso, e talvez vai te propor uma terceira coisa. Não estejam tanto apegados ao tema de uma forma possessiva, porque isso prende, isso inibe o processo criativo, né? Deixa fluir. Às vezes a gente abre mão um pouquinho aqui, o outro abre mão um pouquinho ali, e aí vai ter um terceiro produto que vai surpreender a todos. Por exemplo, eu vou contar para vocês o que está acontecendo comigo. Na minha orientação do mestrado, a professora ela sugeriu que eu vá mudar algumas questões do meu sumário. Então, nesse processo, se eu fosse uma pessoa extremamente apegada ou muito egoísta ou inflexível, caramba, eu monto todo um pré-projeto, a pessoa aprova e agora eu vou ter que mudar. Então, eu poderia ter uma atitude arredia em relação a isso. Não, professora, ela falou, não, calma, eu vou analisar, porque tem algumas coisas que podem melhorar. Então, olha só, gente, se eu me fechar ali, eu perco a chance de melhorar. Pode ser que eu nem entenda isso, mas o novo, ele sempre nos traz, ele nos tira de uma certa zona de conforto, né? Então, primeiro, calma, vamos ver qual é a ideia nova, vamos ver essa viabilidade, vamos construir junto. Então, nunca se mantenha numa postura fechada para as orientações que vierem para vocês, tá? Porque se a gente se manter nessa postura fechada, todos perdem. Certo? Então, eu costumo sempre dizer que uma orientação do TCC é como se fosse um parto pré-natal, onde tem o médico e tem ali a família, tá? Se a família não gostar do que o médico fala, não vai dar certo. Se a pessoa está engordando muito, o médico diz, olha, você está passando muito, é 1 quilo, 2 no máximo por mês, você tem que fechar um pouquinho a boca, tal, e a pessoa ficar chateada, é uma coisa que não vai ser bom, porque a gente sabe que, de repente, a obesidade, até para o neném, alguma coisa ali, que eu não sou médica, não vai tá legal. Ah, você tem que tomar essa vitamina, e a pessoa não quer tomar, né? Tem pessoas aí que são contra vacinas, aí não quer tomar a vacina. Então, essas coisas podem vir a prejudicar no parto, ou a mãe, ou o bebê. Por quê? Porque o sucesso dos dois é desejar que o neném nasça da forma mais saudável possível e a mãe também passe por esse processo de forma saudável. Então, a mesma coisa com o teu trabalho de orientação. Todo orientador deseja o sucesso do trabalho. Então, ele está junto contigo ali, é o nome dele que também está junto. Então, é importante que os dois tenham essa postura, né, humilde, receptiva. Também não é legal um orientador só impor as suas vontades, tem que ter uma relação dialógica, né? Tem que ter essa relação de uma via de mão dupla. Então, essa ideia, essa postura são as posturas adequadas, tá? Uma postura humilde, de compreensão, de proatividade e de parceria mesmo, de confiança também. Então, aqui eu já passei para vocês essa ideia, né, do que seria a ideia de cada uma dessas categorias, de cada ideia que esses verbos trazem para a gente, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas vamos aqui para a aplicação. O aluno seleciona, transfere e usa dados, princípios para completar um problema ou tarefa com o mínimo de supervisão, tá? Então, usar, computar, resolver, demonstrar, aplicar, construir. E aí, tu estás propondo mesmo, tu estás fazendo alguma coisa, tá?
A análise, como a gente já conversou, seria a capacidade de distinguir, classificar, relacionar pressupostos, ou seja, teorias, né? Hipóteses, evidências e estruturas de uma declaração ou questão. Seria analisar, categorizar, comparar, contrastar, separar. Síntese, o aluno cria, integra e combina ideias num só produto. Por isso que a gente chama de poder de síntese, né? Que é combinar essas ideias num só produto. Então, isso que é a capacidade de sintetizar. Sintetizar não é a ideia de resumir, é organizar essas ideias, mesmo que você resuma, mas de forma que combine as principais ideias. Então, essa é a ideia de sintetizar, né? Poder de síntese. Tá? Então, seria aí uma ideia de planejar, de elaborar, de inventar, de desenvolver. E a avaliação, como eu já falei para você, o aluno ele faz uma apreciação, tem um ato aí de análise, né, de avaliar, fazer, de repente, uma crítica, com base em quê? Nos padrões e critérios especificados. Então, eu só faço uma crítica em cima de padrões. Então, para isso, eu vou poder fazer uma apreciação sobre o quê? Sobre duas teorias, sobre duas metodologias, são objetos comparáveis, aí eu posso fazer essa avaliação. Então, julgar, recomendar, criticar, justificar, são ideias de avaliação, tá? Então, esse material eu vou passar para vocês. Aqui eu trago outras, né? Sintetizo aqui para vocês outras ideias de conhecimento, de compreensão, porque aqui eu já trabalho com a habilidade. Então, qual é a habilidade de conhecimento, do conhecer? Refere-se à habilidade de recordar, definir, reconhecer ou identificar uma informação específica a partir de situações de aprendizagem. Então, para eu conhecer, eu tenho que ter essa habilidade. Para compreender, qual é a habilidade de compreender? A habilidade de demonstrar compreensão pela informação, sendo capaz de reproduzir a mesma por ideias, palavras próprias. Então, você compreendeu? Então, traduza isso com as suas palavras. Então, vamos ver se você conseguiu colocar a ideia do autor, mas com as suas palavras, tá? E isso, gente, é uma capacidade incrível, né? E vai nos dar chance de começar a fazer as citações indiretas que nós vamos ver daqui a pouco na nossa próxima unidade, tá? Então, mesmo que eu tenha a competência, a habilidade de poder demonstrar a compreensão de uma informação, de conceitos de outros autores com as minhas palavras, isso não me desobriga de dizer qual é a fonte. Então, eu tenho que colocar a fonte da pesquisa, porque se eu faço isso, se eu coloco a ideia do outro autor com as minhas palavras, eu cometo um crime de plágio conceitual. Então, eu sempre tenho que dizer de onde eu estou tirando aquela ideia, qual é a fonte daquela ideia. Tá? Qual é a habilidade de aplicar? A habilidade de recolher e aplicar uma informação em situações ou problemas concretos. Então, eu tenho aqui uma realidade, eu tenho uma intervenção ali, eu tenho uma aplicação disso, tá? Então, eu vou poder colocar essa minha informação, ou isso que eu aprendi, num caso concreto. Qual é a habilidade de analisar? É a habilidade de estruturar uma informação, separando as partes da matéria de aprendizagem e estabelecer relações aplicando entre as partes constituintes, tá? Então, eu tenho essa habilidade para eu analisar. Então, eu vou estabelecer relações a partir do que eu estou analisando. E isso, previamente, vocês vão separar as categorias de análise. Então, não precisa se preocupar agora com isso, é mais para entender. Qual é a habilidade de síntese, de sintetizar? É a habilidade de recolher e relacionar informações em fontes variadas, formando um novo produto. Então, eu vou pegar aí 4 autores e formar um novo produto desses 4 autores. Então, aí eu tenho um poder de síntese. É um produto novo? Não. Até pode ser um produto novo, mas com fontes já utilizadas. Claro, a síntese é nova porque ela é minha, é original, nós fizemos. Mas eu tenho que dizer as ideias de onde eu tirei. Qual é a habilidade de avaliação? A habilidade de realizar julgamentos sobre o valor de algo. Qual é esse algo? Pode ser um produto, uma ideia, uma teoria, um método, tendo em consideração critérios de conhecimento.
Gente, isso aqui não é interessante apenas para as pesquisas e para os trabalhos acadêmicos, isso inclusive para a nossa vida. Você quer fazer um projeto para o local que você trabalha, está aqui os verbos do projeto. Tá? Essa ideia vai servir para sempre. Você quer fazer um plano de trabalho, quais são os teus objetivos, as tuas metas estão aqui, para eu poder depois avaliar o que deu certo e o que não deu. Então, aqui eu tenho um rol, né, de informações que eu vou utilizar isso para a minha vida, tá? Não é só para as questões de pesquisas ou acadêmica, não. Tá? Outra fase do projeto de pesquisa, coleta de dados e análise dos mesmos. Né? Então, é a parte onde eu vou coletar as minhas informações, eu vou fazer análise do que eu tenho. A parte, lógico, de categoria já previamente selecionada. Geralmente, quando a gente trabalha com coleta de dados, a gente fez aí uma entrevista, a gente aplicou um questionário, a gente tem esse material para poder fazer análise desse dado junto com as teorias que nós levantamos, tá? Normalmente não tem análise, depende da situação, análise de dados, não sei que seja também uma comparação entre teorias, só com uma revisão bibliográfica, tá? Então, tudo depende do objetivo proposto. E nós temos aí a conclusão e as considerações finais, que é no momento onde a gente retoma ao problema inicial, lançado lá na introdução, lá na tua questão problema, né? O que é que tu ias responder com esse trabalho? E aí você vai trazer as principais contribuições que a sua pesquisa trouxe. Deverá explicitar se os objetivos foram atingidos, se as hipóteses e o pressuposto foram alcançados. Então, é esse momento que a gente retoma lá na conclusão os nossos objetivos, a nossa questão problema. Como é que eu faço a minha conclusão? Começando pelos problemas. Primeiro, a questão inicial, ela foi respondida? Então, eu já começo por ela. Qual era a tua questão inicial? Analisar se os vetores da gripe, né, se o clima modifica aí, se modifica ou se espalha, a influência dele com a questão do clima. Então, a primeira coisa, isso acontece? Sim, acontece por isso, não, não acontece por isso, isso. Aquelas tuas hipóteses iniciais, aquelas tuas 3 hipóteses, a primeira se confirmou, a segunda não se confirmou por isso. Então, eu vou explicando. O objetivo geral foi alcançado, nós chegamos nesse resultado, para isso, os específicos, fomos fazendo isso, pronto, eu tenho a conclusão pronta. Então, por isso que todas as etapas do projeto, gente, elas são de suma importância, porque elas vão o tempo todo norteando a nossa escrita. É como se fosse uma bússola, tá? Norteando passo a passo da nossa escrita. Então, eu desejo que vocês sejam alunos que não tenham aquela ideia de que para planejar, planejamento, que coisa ruim, a equipe vai sentar para planejar. Gente, a equipe que planeja é uma equipe que comete menos erros possível. Quando um professor ou um profissional qualquer faz um planejamento da sua atividade, ele não perde tempo, ele ganha tempo. Se eu já sei o que eu vou trabalhar com vocês, eu não perco tempo. Eu sentei, antes de cada semestre eu sento, eu atualizo os materiais, eu vejo se a quantidade de dias do semestre vai bater com a quantidade de informação que eu tenho, o que eu consigo trazer de novo, o que eu retiro. Quando eu faço isso, eu gasto, em média, 2 dias para cada planejamento. Então, eu faço isso, me dedico naquela disciplina. Meus amores, 2 dias eu ganho o semestre inteiro, porque eu só faço pegar a pasta do dia, revejo na noite anterior e aplico. Poxa, vai ser legal. Eu preciso passar na biblioteca para pegar aquele livro naquela aula. Então, no dia anterior eu já passo. Então, não é aquele profissional que é o tempo todo agoniado, com a sensação de que tudo que faz não está bom. Não é aquele profissional que está o tempo todo atrasado, com aquela postura, sabe? Cansada, estourada, porque um cara que não se planeja, acha que trabalhar não dá trabalho? Não, dá trabalho sim. Então, eu tenho que planejar até... Nós, mulheres, eu não sei vocês, a gente planeja até a roupa que a gente vai usar no dia seguinte. Eu vou trabalhar, vou usar essa. Por quê? Porque a gente demora muito para escolher.
Então, ai, não fica bom. Então, a gente já deixa, tudo isso é otimizar. Ai, que transporte eu vou pegar para ir para minha faculdade? É aquele, porque eu já sei que aquele outro vai demorar. Então, eu já tenho. Se ele vai passar 7h10 na parada, eu tô lá 7h10. Não adianta eu chegar às 7h20, que eu vou pegar o de 8 horas. Então, planejamento, gente, é tudo. Planejamento é evitar desperdício de tempo e desgaste de emoções. Então, por isso, a necessidade de planejar. Uma pessoa que planeja as suas atividades é uma pessoa que tende a ser mais proativa, que cometa menos falha, ela é menos estressada, ela é menos esgotada. Por quê? Porque ela, o tempo todo, ela está fazendo aquilo que ela já havia previsto. Então, é uma possibilidade de prever o que vai acontecer. Significa que eu faço aquilo e não posso mudar? Não. Todo planejamento ele é flexível. À medida de que eu vou colocando em prática, eu vou vendo o que deu certo e o que não deu certo. Poxa, eu tentei pegar aquele ônibus, mas eu vi que mudou agora a rota dele. Opa, então eu volto e vou replanejar um outro caminho, tá? Então, todo projeto ele é flexível, ele sofre alterações até a gente chegar no que a gente chama de, não, aqui para esse trabalho tá ok, para essa função tá ok. Amores, a minha primeira aula está acabando, eu já vou mandar para vocês o segundo link, então esperem só um pouquinho, tá? Eu já estou retomando. Eu já mando e vocês já entram de novo. Só um minuto, tá? Eu já vou encerrar aqui porque já está caindo. Até daqui a pouquinho. Tá.